Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a uma série aqui no nosso canal chamada de Crítica Pedagógica. Neste quadro, escolhemos um tema, um assunto do dia, uma experiência vivida, para fazer um comentário acerca da questão em si e do seu contexto em que ela se aplica, relacionando-a com as nossas reflexões pedagógicas e educacionais. Tá certo? E o nosso tema de hoje é piso da enfermagem. Isso mesmo. Pode parecer estranho um canal de educação, de pedagogia, de música, cultura como o nosso tá abordando questões da área de saúde. Mas eu queria discutir o assunto do piso da enfermagem por dois grandes motivos. O primeiro deles é que fica estampado um assunto muito recorrente nas nossas reflexões críticas da pedagogia, que é a tal da luta de classes, tão bem elaborada, comentada, falada e explicada por Marx e Engels. E o segundo motivo é porque eu tenho duas pessoas próximas do meu contexto, que são técnicas de enfermagem, e elas me trazem essa problemática, essas questões que envolvem essa discussão do piso da enfermagem, e eu aproveitei para juntar esses dois elementos e fazer a nossa reflexão de hoje, está bem? Bom, recentemente nós tivemos a aprovação do piso da enfermagem, em que estabeleceu um piso mínimo para as enfermeiras, uma porcentagem desse valor para as técnicas de enfermagem, técnicas e técnicos de enfermagem, e para as auxiliares de enfermagem também. Isso, claro, trouxe uma boa perspectiva de um emprego um pouco mais valorado, um pouco mais reconhecido, um salário um pouco mais digno para essa categoria, sobretudo nesse contexto de pandemia ou de transição da pandemia para um outro momento de maior superação dessa pandemia. Um contexto em que esses profissionais tiveram que trabalhar mais intensamente, mais arriscadamente, esses profissionais que adoeceram, esses profissionais que morreram. E o que foi que aconteceu? Após toda essa luta, toda essa conquista, nós tivemos recentemente o ministro Barroso suspendendo esse reajuste, esse piso. E isso me faz remeter àquela tese, uma das teses centrais de Marx e Engels também, que é quando eles diziam, quando eles apontavam que a história da humanidade é a história da luta de classes. E é justamente esse primeiro ponto que eu queria que a nossa reflexão se concentrasse, tá certo? Por quê? Temos uma classe trabalhadora, as enfermeiras, os técnicos e as técnicas de enfermagem, os auxiliares, e temos uma outra classe que legisla, que guarda da legislação, os cuidados no que diz respeito a toda a nosso escopo jurídico de um outro lado. E se a gente for contextualizar essas duas categorias, os técnicos de enfermagem e os juízes, sobretudo do STF, que a gente tá, que é o que está na questão agora, a gente vai ver situações bem distintas, tá? Enquanto uma classe está lutando após uma carga grandiosa de pandêmica, de trabalho, de estresse, de perdas, de perda de saúde, perda até mesmo de vida. Se essa classe luta, por um lado, para alcançar um piso salarial de R$ 4.750, o outro lado dessa questão, essa outra classe dos juízes, tem um rendimento salarial de mais de 39 mil reais, e agora vai passar com um novo reajuste, já no próximo ano, para um pouco mais do que 46 mil reais. Então, assim, essa primeira, logo de cara eu já chamo atenção para a gente pensar essa contradição dessas duas classes.
Não vou entrar na questão desses detalhes, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é reforçar, pegar esse elemento dessa disparidade salarial para a gente refletir sobre aquilo que Marx e Engels chamou a atenção para a gente, sobre a disputa, a tensão entre classes, entre as mais diversas classes que a gente possa ter em uma sociedade. O quanto que uma classe vai ficar o tempo todo lutando contra a outra. Tá certo? Isso que é o meu X da questão. Por quê que eu estou chamando isso, a atenção para isso? Porque não é à toa que recentemente, sobretudo de 2018 para cá, nas escolas a gente vem tendo um ataque muito grande sobretudo nas aulas de história, de sociologia, aos ensinamentos, aos contextos em que conteúdos relacionados a Marx, a Karl Marx e a Engels são utilizados. As aulas em que os estudantes têm o momento de se inteirar sobre esses conhecimentos acerca do trabalho de Marx, do trabalho de Engels, no que diz respeito, sobretudo, a essa luta entre classes. Me chamou a atenção uma preocupação do ministro, no que ele se referia ao seguinte, que, justificando, né, o motivo da suspensão do aumento, era a redução da qualidade, foram dois argumentos, né, a redução da qualidade no atendimento e a condição de entidades privadas e públicas de manterem esses pagamentos. E aí é onde entra aquele segundo elemento que eu chamei a atenção no início, quando ele fala da redução da qualidade, né? Que vai refletir de novo as diferenças entre as classes. Enquanto a classe trabalhadora da enfermagem já, por uma necessidade socioeconômica, por uma imposição socioeconômica, ela já precisa trabalhar em 1, 2, 3 plantões consecutivos em 3 hospitais diferentes para poder ter uma renda mínima, uma condição mínima diante do nosso contexto de altas de preço. Isso já precariza a qualidade desse trabalho. Então, quando ele me chamou a atenção que estava preocupado com a redução da qualidade do serviço, ficou estampado mais ainda para mim o quanto cada classe, ou pelo menos essa classe a que a gente se refere, a qual pertence o ministro Barroso, quanto desconhece essa realidade dos técnicos de enfermagem, sobretudo dos técnicos de enfermagem, das técnicas, melhor dizendo, né? Que a maioria mulheres, tá? Porque elas precisam trabalhar em 2, 3 hospitais diferentes, e isso vai, claro, obviamente, 3 plantões de 12 horas, precisa de um esforço sobre-humano para se manter em pé, para se manter atenta ao seu trabalho, mas de uma forma ou de outra, isso já afeta a atenção, afeta a saúde, afeta o estado emocional da trabalhadora. Então, quando houve essa justificativa, me veio logo estampado o quanto que a classe que está numa situação socioeconômica mais favorecida, melhor, não tem o trabalho de conhecer um pouco do contexto, da rotina de vida dessas pessoas, a qual eles vão aplicar as suas decisões. Tá? E a outra questão foi o impacto financeiro que isso pode causar, né? E aí eu também me veio logo uma outra reflexão rápida e que faz sentido quando eu começo a colocar todas essas peças do quebra-cabeça. Por que que Marx está sendo cada vez mais perseguido nas escolas? Por que que parece que se tornou, sobretudo de 2016, 2018 para cá, uma espécie de perigo abordar, ensinar, discutir a luta de classes que está estampada desde sempre na história da humanidade nas escolas. Então, quando ele diz assim que o impacto que isso vai ter no sistema, no orçamento
na capacidade de pagamento das entidades privadas e públicas, eu me lembrei justamente agora da PEC dos benefícios, que apesar de ferir Constituição, ferir lei eleitoral e ferir o teto de gastos em uma enorme pedalada fiscal, não se houve essa preocupação. Né? Você veja que auxílios até de R$ 1.000 têm sido pagos temporariamente em um período eleitoral, e isso não se preocupou, e ainda assim não houve preocupação em orçamento e como que, aonde é que iria arranjar esse dinheiro, não houve nem a preocupação com as questões legais. Então, olhe como fica estampado o interesse de uma classe sobre a outra. Por que que ele deu assim 60 dias para se apresentar uma planilha de custo, uma maneira de se, o juiz Barroso, né, de se cumprir com o que diz, o que determina o piso, 60 dias. São 60 dias de mais profissionais tendo que trabalhar em 2, 3 hospitais, em plantões de 24 horas, 36 horas, e descansava por 8, por 12 horas, para já novamente pegar mais outro plantão, outra jornada de 2 plantões, 3 plantões. Então, assim, o que está por detrás de que, ao longo prazo, a gente tem um apagamento de até uma certa medida, porque isso não vai acontecer, mas que a gente tenha um esvaziamento, digamos assim, do trabalho de Marx nas escolas. Tá? Eu ouvi muito pouco falar sobre Marx e Engels na escola. Ouvi mais falar na universidade. E não é que justamente na universidade também essas pessoas estão, os professores, as professoras que trabalham com isso, também estão sendo perseguidos, sobretudo de 2016, 2018 para cá. Por que será? Esse contexto que eu trouxe agora com o piso da enfermagem tem alguma relação com o interesse de um certo apagamento sobre as ideias da luta de classe trazidas por Marx e por Engels nas escolas para os nossos jovens? Tem alguma relação? Então, assim, a ideia agora dessa nossa crítica, da nossa reflexão pedagógica de hoje é a gente pensar qual é a relação entre uma suspensão de um reajuste de piso salarial para a classe das enfermeiras, dos enfermeiros, dos técnicos e das técnicas de enfermagem, dos auxiliares de enfermagens, e a ideia da luta de classes e o seu tentativa de esvaziamento dos círculos acadêmicos das nossas unidades escolares na educação básica. Tá bom? E como Marx afirmava que a história da humanidade é a história da luta de classes, das mais diversas classes, os sindicatos de enfermagens, os próprios trabalhadores, as trabalhadoras, foi importante e é importante que permaneçam em luta, indo às ruas, questionando, publicando seus vídeos, questionando, formando os agrupamentos, discutindo, conversando sobre isso nos seus trabalhos, nos seus círculos, porque isso tem resultado. E, de fato, recentemente, já houve uma movimentação do Legislativo no sentido de procurar um diálogo com esse judiciário para discutir essa questão, até mesmo revogar essa decisão. Ela ainda vai para ser julgada no plenário, né, junto com os outros ministros do STF, mas só o fato de ela ter sido suspensa por um membro do STF já demonstra o quanto há uma distância entre uma classe socioeconômica, aqui do nosso contexto, e uma outra classe trabalhadora, outra classe socioeconômica, que é a classe trabalhadora das enfermeiras, enfermeiros, técnicas e auxiliares de enfermagens. Então, não é à toa que a gente precisa muito compreender melhor o que é que significa uma sociedade
divididas em classes. O que é que significa uma sociedade que essas classes estão cada vez mais tentando, sobretudo aquela que detém uma vantagem, uma outra situação socioeconômica, o que é que isso significa? Ela está em uma posição de conter a outra, de legislar sobre a outra, de julgar sobre a outra. Isso não significa em nada dizer que não há valor no trabalho dos ministros do STF, que eles são irrelevantes. Não é nada disso. O trabalho é muito importante, em uma estrutura democrática eles precisam, esse trabalho precisa existir, acredito eu. Porém, a gente não pode perder de vista essa compreensão do que é uma classe trabalhadora que está reivindicando um salário, um reajuste salarial de 4.750, se não me engano, e uma outra que tem já garantido um reajuste salarial de 46 mil e poucos reais para o próximo ano. E o principal, que esse é o nosso foco de discussão aqui, por que no caso, por que o alemão Karl Marx e o inglês Friedrich Engels, que trouxeram, e tantos outros após eles, mas sobretudo eles dois que trouxeram essa reflexão para a gente lá no século XIX, por que de um tempo para cá isso tem sido combatido por um grupo que ocupam o meio legislativo, sobretudo, né? E um grupo da sociedade tem combatido essa proposta de pensamento nas escolas, nas universidades, seja através da escola sem partido, seja através da despatronização de Paulo Freire, seja através de uma suposta ideologia comunista que se tem alegado para que as nossas crianças, nossos jovens, daqui a um tempo tenham um esvaziamento acerca desses conteúdos. A quem interessa a gente não discutir uma sociedade dividida em classes, uma sociedade que a todo instante está se embatendo, essas classes estão se embatendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa rápida reflexão e acompanhem o nosso canal, se inscrevam nele, acompanhem o nosso material. Valeu!